Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo numa das crenças mais centrais do cristianismo. Só que por uma perspectiva que, olha, pode surpreender bastante. Usando as próprias escrituras como nosso guia, vamos explorar uma ideia que talvez vire de cabeça para baixo tudo aquilo que a gente pensava que sabia. Aquela imagem de ir para o céu depois da morte, ela é muito forte, né? Tá super enraizada na nossa cultura. Mas e se o destino final dos justos não for, na verdade, deixar a terra, e sim herdá-la? É exatamente essa perspectiva fascinante que a gente vai analisar hoje. Para a gente construir esse raciocínio, vamos passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o tal destino inesperado que a Bíblia parece apontar. Depois a gente vai dar uma nova olhada no que seriam as moradas celestiais. Aí a gente fala da natureza da vinda de Cristo, o que significa o encontro nos ares e, por fim, quem são os verdadeiros herdeiros da terra. Vamos nessa? Então, a grande ideia aqui já começa desafiando o senso comum. Em vez de existir um plano divino para nos tirar da Terra, a proposta é que o objetivo sempre foi o contrário: trazer o reino de Deus, o céu, para reinar aqui mesmo, na Terra. E essa nossa jornada começa num lugar muito conhecido, uma passagem bem famosa no Evangelho de João, que é quase sempre usada para sustentar a ideia de que vamos para o céu. Mas vamos ver como uma leitura mais atenta ao contexto pode mudar tudo. Tá, e esse é o versículo que conforta milhões de pessoas. A promessa de Jesus de preparar um lugar é entendida quase universalmente como a construção de lares lá no céu. Mas e se o lugar não for um destino e a preparação não for uma obra de construção? É aqui que as interpretações se dividem. A visão tradicional foca em Jesus como um construtor. A alternativa, por outro lado, sugere que ele não foi construir, mas sim receber um reino. Isso combina muito com a parábola do nobre, lá em Lucas 19, que viaja para receber um reino e depois retorna. Nessa visão, as moradas, a cidade celestial, já estariam prontas. E outras passagens parecem fortalecer esse argumento. O livro de Hebreus nos diz que Deus é o arquiteto e o construtor da cidade, o que sugere que ela já existe. E o ponto talvez mais impactante vem de Apocalipse, que descreve essa cidade, a Nova Jerusalém, descendo fisicamente do céu para a terra. O movimento é de cima para baixo. O destino não é subir, é receber o que desce. Portanto, a tal preparação do lugar ganha um novo significado. Não se trata de uma obra, de uma construção, mas sim da missão de Cristo de receber autoridade sobre o reino. Um reino que um dia vai ser estabelecido aqui mesmo, na terra, com a Nova Jerusalém como sua capital. Isso nos leva direto para uma segunda grande questão. Como é que isso acontece? Bom, a resposta parece estar na natureza da segunda vinda de Cristo. Enquanto muitas teorias falam de várias etapas, uma secreta, outra visível, essa interpretação aponta para um evento único e poderoso. Uma profecia-chave para entender isso está no livro de Daniel. A imagem é de uma pedra que representa o reino de Cristo. E o que essa pedra faz? Ela não fica no céu, nem puxa as pessoas para lá. Ela atinge os reinos deste mundo e cresce até encher toda a terra. A ação acontece aqui, no nosso plano. A imagem que fica é de uma transformação total e física. Não sobra muito espaço para uma vinda secreta para uns e outra depois para outros. Parece ser um único evento, grandioso, que estabelece o reino de Deus na terra de forma definitiva. E a profecia de Zacarias torna isso incrivelmente literal. O retorno de Cristo não é um evento abstrato. Seus pés vão tocar um lugar real, o Monte das Oliveiras. E aqui tem um ponto crucial. Ele não vem para buscar os santos e levá-los embora. Ele já vem com os santos, para iniciar o seu reinado. Ok, mas se os crentes não vão para o céu, e a famosa ideia do arrebatamento, se a meta final é a terra, por que encontrar o Senhor nos ares? Pois é, essa perspectiva oferece uma explicação bem diferente para esse momento. A ideia aqui é que o arrebatamento não é uma evacuação da terra. Pelo contrário, seria uma cerimônia de boas-vindas grandiosa. É o momento em que todos os fiéis, de todas as épocas, são reunidos para saudar o seu rei que está retornando. A sequência, como descrita lá em Tessalonicenses capítulo 4, se encaixa perfeitamente nesse modelo. Primeiro o Senhor desce dos céus. Depois os mortos em Cristo ressuscitam. Em seguida, os vivos são arrebatados para se juntar a eles nas nuvens. Eles encontram o Senhor nos ares, mas a jornada não para ali. Eles se unem à sua comitiva triunfal para, como Zacarias profetizou, descerem com ele e estabelecerem seu reino na terra. Então, a localização é o ponto-chave. O pensamento judaico antigo que se reflete na Bíblia falava de 3 céus. O terceiro céu é a morada de Deus, uma outra dimensão.
O segundo é o cosmos, o espaço sideral. Mas o encontro acontece no primeiro céu, a atmosfera, o ar, as nuvens. Não é uma viagem para o trono de Deus, mas um encontro na antessala da terra, preparando a grande entrada. E agora, a peça final desse quebra-cabeça que talvez seja a maior reviravolta de todas. Ela desafia de frente a ideia popular de que os justos são levados num arrebatamento, enquanto os ímpios são deixados para trás. Para explicar esse momento, Jesus usa a analogia mais clara possível. A sua vinda vai ser como nos dias de Noé. E essa comparação é a chave para destravar o mistério de quem vai e quem fica. Isso leva a uma pergunta simples, mas muito poderosa. Durante o dilúvio, lá nos dias de Noé, quem foi levado? Foram os ímpios, que foram varridos pela água? O justo, Noé e sua família, foram deixados para trás para herdar e repovoar a terra purificada. E essa tabela ilustra a inversão de um jeito brilhante. No dilúvio, os ímpios foram levados, removidos pela água, enquanto os justos, Noé e sua família, permaneceram para herdar. Se a vinda de Cristo segue o mesmo padrão, então os levados seriam os ímpios, removidos para julgamento, como o joio que é retirado do campo. E os justos? Eles são os deixados, os que permanecem para herdar a terra. E essa ideia não é uma coisa isolada, não. Ela ecoa por todo o Antigo Testamento. Livros como Provérbios e Salmos repetem esse tema de forma bem consistente. Os justos habitarão a terra, enquanto os maus serão arrancados dela. O destino final dos justos é permanecer. E no fim das contas, tudo se conecta com a oração que o próprio Jesus ensinou. O pedido nunca foi, Pai, nos leve para o teu reino. O pedido é e sempre foi, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma oração pela colonização da terra pelo céu, e não pela evacuação da terra. E essa pergunta finaliza nossa análise. A proposta é que a grande esperança bíblica não seja escapar desse mundo, mas sim testemunhar a sua completa restauração e redenção sob o governo de Cristo. Um novo céu e uma nova terra onde os justos habitarão para sempre. Uma esperança não de partida, mas de chegada.